Olá, boa noite. 4 pessoas ficam feridas após capotamento na BR-365. Mulher golpeia com canivete ex-companheiro em Lagoa Formosa. Ela possuía medida protetiva contra ele. E futebol. O RT perde em casa para o Boa Esporte. E mais. Em ano de Copa do Mundo Feminina, mulheres que ingressam no futebol ainda enfrentam desafios. Acidente na Avenida Marabá deixa 4 pessoas feridas. Motociclista e passageiro ficam feridos após acidente na Avenida de Lermando Gomes de Deus. Agosto Lilás, cerca de 300 estupros foram registrados em 6 meses na capital mineira. Festa junina é realizada na creche Vovô Leno. Evento promovido pelo Sebrae discute novas estratégias e tendências do marketing digital. Patos de Minas inicia vacinação contra a raiva. Incêndio destrói gameleira centenária em Presidente Olegário. Tudo isso a partir de agora no NTV News. Eu começo essa edição mostrando que um acidente foi registrado hoje pela manhã na BR-365, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal. No momento do acidente, o tráfego na rodovia estava no sistema de pare e siga. A informação é de que a condutora do veículo estaria fazendo uma ultrapassagem e perdeu o controle da direção ao bater em um cone de sinalização de uma obra no trecho. O veículo saiu da pista, caiu na ribanceira e parou capotado. Além da condutora do carro, estavam no veículo o marido da motorista, a filha de 5 anos e outro passageiro. Eles foram socorridos por terceiros e em seguida foram transportados pela PRF, que encontrou com a ambulância do SAMU na rodovia, que terminou de conduzir as vítimas para o hospital regional. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para verificar o risco de incêndio, uma vez que houve vazamento de gasolina. A Polícia Rodoviária Federal registrou o acidente e controlou o trânsito. A perícia da Polícia Civil foi acionada para apurar as causas do acidente. Quem for trafegar pela BR-365 nos próximos dias deve redobrar os cuidados, uma vez que a rodovia está em obras e, além disso, as equipes trabalham em um trecho de obras ali sem sinalização. Outro ponto de atenção é em relação aos romeiros que seguem sentido a Romaria. Um acidente foi registrado na madrugada de hoje na Avenida Marabá. 4 pessoas ficaram feridas. De acordo com as informações, durante a madrugada, a condutora do Onix, na cor branca, ela trafegava aqui pela Avenida Marabá. Até que em determinado momento ela teria perdido o controle de direção e teria acertado primeiro uma placa de sinalização. Devido a todo esse descontrole, a gente consegue perceber aqui nas imagens do cinegrafista Vinícius Machado, onde o carro ele começou a deixar as suas marcas. Aqui nessa parte da via, a gente consegue ver bem aqui no asfalto onde esse veículo acabou passando. Depois de passar todo por aqui, ele acabou acertando este poste de iluminação elétrica aqui em Patos de Minas. A condutora então acertou essa placa e então ela acertou o poste de iluminação. A gente consegue ver aqui essa placa de sinalização é de transporte público coletivo. A gente percebe aqui, ó, esse acerto chegou a arrancar parte do concreto que aqui estava e agora está por aqui. Ainda, a batida ela foi tão forte que o poste ele chegou a sair do lugar. Vinícius, só mostrar aqui embaixo, porque a locação deste poste foi fixada aqui. O impacto foi tão forte que foi todo jogado para frente. Então a gente consegue ver aqui, próximo há uma placa indicando faixa de pedestre e esse poste acabou sendo jogado para frente. Aqui nós temos a sinalização e temos todos esses fios que foram deixados aqui. A concessionária veio, fez o trabalho e agora deve fazer o trabalho de remoção. Vinícius, vamos me acompanhar por aqui porque eu quero mostrar para você esse impacto deste acidente foi tão forte que a gente consegue encontrar ainda pedaços deste veículo. A gente consegue ver vidros que foi deixado
por aqui. Ali na frente, Vinícius, a gente tem o retrovisor deste carro. Olha só, a gente tem o retrovisor que, devido à batida, ele acabou sendo arrancado. Olha só o retrovisor deste veículo e outras partes também do carro que acabaram ficando pela via. De acordo com as informações, esse veículo, ele teria, após a colisão, ele teria parado exatamente, né, nessas proximidades, onde a gente consegue perceber ainda mais marcas neste local da Avenida Marabá. As informações dão conta que, quando a polícia chegou por aqui, a condutora já não estava mais neste local. Ela, então, poucos minutos depois, ela acabou sendo encontrada e levada para a delegacia. Pelo menos 4 pessoas sofreram ferimentos e foram encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia, que fica a poucos metros de onde esse acidente foi registrado. De acordo com as informações, essas pessoas elas apresentavam escoriações pelo corpo e uma reclamava de dores fortes no quadril. A informação é que essas 4 pessoas todas estavam dentro deste veículo, que era conduzido por esta mulher, que acabou perdendo o controle direcional. No momento do acidente, ela não foi encontrada, mas minutos depois foi localizada e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil em Patos de Minas. Obrigada, Matheus. E outro acidente foi registrado no início da noite de ontem com gravidade na Avenida Dilermando Gomes de Deus, no bairro Sebastião Amorim. Um grave acidente registrado aqui na Dilermando, bem próximo aqui ao bairro Sebastião Amorim também, pouco mais à frente ali é o bairro Jardim Panorâmico, onde um senhor que estava com o seu carro estacionado aqui, pouco atrás de onde a gente se encontra. A informação dos policiais que nos passaram, ele foi sair com o seu carro em direção a esse retorno aqui, para fazer a conversão para poder retornar sentido Fátima Porto, ali a descida da Fátima Porto, próximo ao posto de gasolina. Quando ele veio para cá, uma moto que estava ao seu lado esquerdo, assim que ele foi fazer a conversão, segundo a informação dos policiais, o motorista do carro informou que essa moto estava com o farol desligado, ele não teria visto o motoqueiro. Por contrário, informações aqui preliminares da Polícia Militar, já informou também que sim, estava com o farol ligado e ainda buzinou alertando que estava vindo, ou seja, para o carro, para o motorista do carro poder esperar. Fato que não aconteceu, o motociclista atingiu o carro assim que ele estava fazendo a conversão, e aí registrando-se assim esse grave acidente. O que aconteceu? O motociclista teve fratura exposta na perna direita do condutor da moto, e a garupa dele, que era a esposa dele, ela estava reclamando de dor na pélvica e na perna esquerda. Então, foram os ferimentos do motociclista. O motorista do carro não teve nenhuma informação de ferimento nele, nem nada. Os veículos foram retirados também. Então, foi isso que aconteceu aqui, o acidente na Dilermando, aqui próximo aqui ao Sebastião Amorim, bem próximo também ao bairro Jardim Panorâmico. Uma mulher de 29 anos foi presa ontem após golpear com canivete um homem de 24 anos na cidade de Lagoa Formosa. O crime aconteceu no início da noite de ontem na Praça José Machado de Oliveira, no bairro Nossa Senhora do Rosário. Pessoas acionaram a Polícia Militar e informaram que estava ocorrendo uma briga entre 4 pessoas. No local, os militares foram comunicados pelos populares que a mulher e o pai dela tinham ido para a residência onde moram. Já o rapaz ferido havia sido socorrido por uma ambulância até o pronto atendimento. Os militares foram até a casa da suspeita. Em conversa com a mulher, ela disse que estava perto de um bar quando o ex-companheiro chegou acompanhado do irmão dele. Os dois teriam insultado a suspeita e o pai dela e naquele momento começou uma briga. Após agressões mútuas, a suspeita pegou um canivete e golpeou o ex-companheiro no braço esquerdo e na perna direita. A suspeita também sofreu um corte na mão esquerda e reclamava de dor no peito. O homem ferido foi medicado e liberado. Já a mulher e o pai dela dispensaram o atendimento médico. A agressora possui medida protetiva contra o seu ex-companheiro, tendo como determinação o afastamento de no mínimo 100 metros do ex. Diante dos fatos, a suspeita e o ex-companheiro foram conduzidos para a delegacia.
O policial militar da reserva, Roberto Emídio Pereira, que mora em Uberlândia, é procurado pela Polícia Civil do Distrito Federal. Ele é suspeito de abusar sexualmente de 3 crianças da mesma família, que hoje tem 10, 14 e 17 anos. Os crimes ocorreram há 7 anos. Conforme informado hoje pela Polícia Civil, Roberto era muito próximo da família das vítimas e era considerado um tio por elas. As investigações apontaram que ele se aproveitava da confiança dos familiares para abusar sexualmente das vítimas. Os crimes teriam sido descobertos quando ele viajou com a família para Caldas Novas no início deste ano. No passeio, ele teria abusado da vítima mais nova, um menino de 10 anos. Após o crime, a criança contou sobre o ocorrido para os pais. Nesse momento, a irmã mais velha dele, de 17 anos, disse que também era vítima de Roberto há pelo menos 7 anos, mas que não teve coragem de revelar os abusos. Quem tiver qualquer informação sobre Roberto deve denunciar para a Polícia Militar através do 190 ou 181 e não precisa se identificar. Só no primeiro semestre deste ano, cerca de 300 estupros foram registrados na capital mineira, de acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. A campanha Agosto Lilás busca a conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Números. Nos baseamos neles para quantificar realidades. Quando representando pequenas quantidades, eles até podem ganhar rosto, mas quanto maiores ficam, parecem se tornar invisíveis. A jovem de 22 anos, estuprada no último domingo em Belo Horizonte, depois de ser deixada desacordada na rua por um motorista de aplicativo que a buscou em um show, tem identidade. A imagem da mulher sendo carregada pelo suspeito foi amplamente mostrada nos veículos de comunicação e na internet. Mas como representar as outras 294 mulheres estupradas na capital apenas de janeiro a junho deste ano? Recorremos aos números e sabemos que essa visualização pode não ter o mesmo impacto. É o risco da banalização. Mesmo assim, desejamos evidenciar com eloquência que esse número representa um aumento de 36% em comparação com o mesmo período de 2022. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que, além do aumento de casos de estupro, onde 88,7% das vítimas se identificavam pelo sexo feminino, o feminicídio também foi um dos crimes que tiveram aumento de registros. Além da violência física, a gente tem a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e a violência sexual, né? Então, nós temos 5 formas de violência e a nossa legislação vem evoluindo para abarcar esse tipo de violência. Então, até ontem, podia-se alegar que aquela mulher ela era vítima, ela não seria uma vítima, né? Na verdade, aquele agressor ele estaria defendendo a sua honra, né? Então, para a gente ver como a gente, apesar de ter avançado, a legislação vem se alterando, a gente ainda está lutando por uma coisa tão básica como ser o que a gente quer ser, né? Por isso, na campanha Agosto Lilás, que busca a conscientização pelo fim da violência contra a mulher, o destaque vai para as formas de denunciar. Unidas, as polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal lançaram uma campanha no enfrentamento à violência doméstica. A mulher que estiver em situação de violência doméstica ou familiar e passar em qualquer rodovia federal pode fazer um X na palma da mão, de preferência na cor vermelha, e mostrar no vidro do veículo caso esteja passando por algum posto da PRF ou para os motoristas e passageiros dos outros veículos. Nesta luta de combate à violência contra a mulher, não vale apenas fazer os números decrescerem, é preciso eliminá-los. Um adolescente de 15 anos foi apreendido ontem à noite em Patrocínio por crime análogo a tráfico de drogas. A Polícia Militar recebeu uma denúncia a respeito de um indivíduo que estaria transportando uma quantidade considerável de droga de Uberlândia para Patrocínio.
De posse das informações, as equipes policiais abordaram o adolescente no terminal rodoviário e localizaram com ele aproximadamente 2 quilos de maconha. O adolescente disse que levaria a droga para o distrito de Guarda dos Ferreiros, no município de São Gotardo. A seguir, investimento na educação. Rede SESI de ensino vai passar de 35 para 60 unidades em Minas Gerais. E o Unipam promove encontro pedagógico com mais de 400 professores. Começou a valer a isenção de impostos para compras de até $50, cerca de R$ 250 em sites estrangeiros. Com a medida, o governo federal quer evitar fraudes. Já para quem compra, não vai haver o risco de ser taxado em 60% do valor na hora de receber a mercadoria. A iniciativa da Receita Federal tem o objetivo de agilizar o tratamento de produtos que chegam do exterior. Hoje, a mercadoria, ao entrar no país, passa pela aduaneira, órgão da Receita responsável por fiscalizar produtos que vêm de fora do país. O processo é demorado. As empresas que aderirem ao programa vão fornecer dados para que a remessa vá direto ao consumidor. Vão saber, a partir da fiscalização, qual empresa que mandou, qual produto seria, qual que é o valor daquele produto, a alíquota a ser paga, quem que vai ser, então, que vai receber, qual que é o consumidor, aonde que ele está no Brasil. Então, isso aí vai ter uma redução do gerenciamento de risco, principalmente da Receita Federal. Uma outra questão são os impostos. Atualmente, quando o produto é taxado, o consumidor paga o tributo aqui no Brasil e só depois ele pode retirar a mercadoria. Com a remessa conforme, a empresa que vende é responsável por recolher esse imposto, do mesmo jeito que as empresas fazem aqui no Brasil. Assim, quando a mercadoria chegar, ela já estará com o imposto quitado. As alíquotas são de 60% do valor do produto como imposto federal e mais 17% do ICMS, tributo estadual. Foi realizado hoje o Reload, evento promovido pelo Sebrae, voltado para as novas estratégias e tendências do marketing digital. O evento aconteceu no Centro de Convenções e Eventos do Unipam e teve como objetivo principal direcionar os participantes a novos métodos de negócio, tendo o marketing digital como principal foco. Esse evento tem como objetivo trazer muita informação de qualidade para os micro e pequenos empreendedores entenderem um pouquinho melhor a importância do digital. Como que as redes sociais, o e-commerce tem influenciado como uma estratégia importante de aumento de venda e relacionamento com o seu cliente. Esse evento é feito em várias mãos, né? Então a gente tem aí os nossos patrocinadores como Unipam, FEPAM, CDL, Sindicomércio, Sesc Senac, a Onex, Cicobi Credicopa, Cicobi Credipatos, mas também temos diversas outras instituições que estão aí colaborando também para viabilizar o evento. A iniciativa do Sebrae trouxe para Patos de Minas palestras de peso, além de oficinas, estandes voltados para direcionamento de negócios, brindes e muita tecnologia. Os participantes encontravam-se ansiosos para aproveitar cada parte do evento, visando engrandecer a vida profissional. Bom, é sempre bom participar desses eventos que vão agregar a nossa carreira, seja pessoal, seja profissional. E o Reload ele vem trazer um pouco disso, voltado para essa área do marketing e do aprimoramento pessoal. E assim, eu falo que o mais engraçado é que quando a programação se divide em 2 palcos, aí a gente fica realmente dividido, né? Mas quando a gente vê grandes nomes, claro que o interesse aumenta. Na verdade, a minha intenção maior é entrar mais nesse ramo digital, né? Marketing digital. A gente está sempre tentando aprender coisas novas, né? Para a nossa empresa. Atualmente eu trabalho com atendimento online, então eu busco a captação de pacientes através do Instagram. Então o marketing digital é muito importante para mim, por isso eu estou aqui no evento, para aprender um pouco mais, aprender com a produção de conteúdos, infoprodutos. O evento também serviu como uma vitrine para diversas marcas de vários segmentos mostrarem o seu trabalho para o público e como forma de troca de experiências. O Sebrae vem realizando o Reload em diversas cidades com o intuito de atingir cada vez mais pessoas. O Reload, ele nasceu, né, com esse propósito, ser um evento de marketing digital. E a gente pensa em ferramenta, alguma coisa nesse sentido, mas fica claro que ele vai muito além. Porque o digital
mais do que, enfim, aplicativos ou técnicas, ele tem a ver com uma nova cultura, um novo jeito de pensar que está vinculado a tendências, à vanguarda. E a gente poder fazer aqui em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, um evento que possa conectar todas as pessoas que já vivem esse mundo, que já fazem negócio nesse mundo, bem como apresentar para aqueles que querem entender como que essa proposta funciona, acaba criando esse momento tão especial que é o nosso Reload. A FIENG, Federação das Indústrias de Minas Gerais, anunciou a ampliação da rede SESI de educação. Com isso, Minas Gerais vai passar de 35 para 60 unidades de ensino. O lançamento do projeto foi marcado pela colocação da pedra fundamental da Escola SESI, que será construída na região do Barreiro, em Belo Horizonte. A nova Escola SESI General Onésimo Becker de Araújo terá 32 salas de aula e capacidade para receber 2.560 estudantes. Além dessa escola, o SESI está lançando hoje aqui um cronograma de investimento de R$1 bilhão, com mais 25 escolas que serão construídas em todo o estado. Escolas com mais de 2.000 alunos, escolas que chegarão até 5.000 alunos. Então nós pretendemos, com esse investimento, expandir a rede do SESI em 50.000 alunos no final do ciclo do investimento e também quando as escolas estiverem totalmente ocupadas. Com o investimento de 1,2 bilhão, a rede SESI de educação passará de 35 para 60 unidades, localizadas em 39 municípios do estado. A expectativa é que serão atendidos com a ampliação cerca de 100.000 alunos. Estrutura importante para iniciativas como o programa Trilhas de Futuro. Precisamos de gente capacitada, gente qualificada, e o Trilhas do Futuro tem como maior prestador de serviço o SESI-Senai, que hoje conta com mais de 30.000 dos 140.000 alunos que o Estado paga e ainda fornece auxílio alimentação e auxílio transporte. E como eu mencionei ali, um programa que vem mudando a vida das pessoas. Pessoas que não tinham antes um horizonte profissional com Trilhas de Futuro passam a ter. O Unipam promoveu hoje o encontro pedagógico para alinhamento de estratégia para o segundo semestre letivo. Pois é, este é o segundo encontro pedagógico promovido pelo Centro Universitário de Patos de Minas. Ao meu lado está o reitor do Unipam, Henrique Miranda. Doutor Henrique, o objetivo justamente deste encontro é estreitar ainda mais as relações para este segundo semestre que se iniciou há poucos dias. Exatamente, Matheus. Desde o ano de 2011, nós temos a tradição de todo início de semestre realizar o encontro pedagógico. Ele é um momento de confraternização, de reencontro, o encontro pedagógico do primeiro semestre, os professores voltam de suas férias. E o do segundo semestre, eles voltam do recesso de julho. Então é um momento de, primeiro, as pessoas se reencontrarem, confraternizarem, e depois nós estabelecemos os planos de trabalho para o semestre. Então é uma alegria enorme poder receber os 400 professores, mais de 400 professores nós temos na nossa instituição, juntando o Unipam e o Colégio Universitário. Professor, pegando esse gancho da alegria em retomar as atividades, os trabalhos, nós conversamos com alguns professores que dividiram com a gente a alegria e a expectativa para este segundo semestre e a gente acompanha agora. Vamos ver. A importância é muito grande, é fundamental, porque é um encontro de renovação, antes de mais nada, de energia. Então aqui nós encontramos os colegas que nós não encontramos às vezes durante o semestre, porque é tudo muito corrido, você sabe. O horário para o professor e professora, ele é muito rígido. Então a gente praticamente não tem tempo de nos encontrarmos, de conversarmos. E agora esse encontro aqui é um momento de descontração, de encontros, de abraços. E eu me sinto tão feliz, mas tão feliz, quando eu chego nesses encontros pedagógicos, porque eu saio totalmente renovada, de alma lavada, entendendo que esse ambiente do Unipam é fantástico. Então a gente
além de nos satisfazermos no lado emocional, a gente também sai daqui renovada no nosso lado psicológico, mental, intelectual, o que eu acho isso muito louvável. Esse encontro é muito importante para todos nós professores, né? É quando a gente tem esse encontro mais próximo com a reitoria, que a reitoria passa todas as diretrizes do semestre para nós. E é um momento também de confraternização com os nossos colegas, de troca de ideias e de buscar essa energia toda para começar esse semestre aí muito bem planejado, né, por todos nós professores aqui da casa e também pela reitoria. Professor Henrique, então a gente percebe toda essa expectativa dos mais de 400 professores do Unipam. E o que a gente pode esperar para este segundo semestre, para os alunos e também para a comunidade, haja vista que é uma das preocupações também do Unipam? Manter e ampliar a qualidade dos nossos serviços educacionais. Não é à toa que a nossa instituição ela é conhecida pela excelência na educação. E muitas coisas que vão ocorrer no segundo semestre. Nós estamos trabalhando com a implantação do nosso stricto sensu, os nossos 3 primeiros cursos de mestrado. A nossa internacionalização está se ampliando e se adensando. Recebemos agora em agosto alunos que vêm do Panamá para 4 cursos de graduações da nossa instituição. Ou seja, são muitas as novidades, são muitas as atividades do centro universitário e o coração do centro universitário, o coração de qualquer instituição de ensino, são os alunos em interação com os professores. Eles é que dão vida à instituição. Então, nós temos que acolher bem os alunos e preparar bem os professores para que essa interação se dê de maneira excelente. Então, teremos muitas novidades para este segundo semestre. Henrique, muito obrigado pelas informações. Matheus Borges para o jornalismo da NTV. A seguir, Patos de Minas dá início à campanha de vacinação antirrábica. O acordo de reparação pelo desastre de Brumadinho teve mais um capítulo. Depois de análise feita pela Fundação Getúlio Vargas, a Vale deverá repassar os valores das obras para que os municípios executem as ações. A ideia é dar mais efetividade e celeridade na aplicação dos recursos. Serão repassados 860 milhões de reais para a realização de 21 projetos em 13 municípios atingidos pelo rompimento da barragem da Vale. Serão transferidos 567 milhões de reais para o Brumadinho e outros 393 milhões irão para outros 12 municípios. A nossa expectativa é que isso faça com que as obras escolhidas na consulta popular possam se iniciar quase imediatamente. Há necessidade, obviamente, nos municípios de realização dos procedimentos de contratação, mas vários municípios estão bem adiantados na condição de fazer essa contratação. E para nós é motivo de satisfação porque a gente percebe, de um lado, a confiança reforçada nos prefeitos e na capacidade dos municípios de fazerem essas obras, sem nenhuma perda de controle, de segurança, porque tudo vai continuar sendo acompanhado, tanto pelos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, como pelo próprio comitê, no nosso caso, e pelos comprometentes no geral. Mas também é um motivo de comemoração, porque a gente vai dando com isso mais um passo na direção da efetividade. O envio direto de recursos aos municípios já estava previsto no acordo de reparação. A medida foi aprovada pelo grupo de municípios atingidos e por uma auditoria da Fundação Getúlio Vargas. Os projetos a serem contemplados devem ser de fortalecimento do serviço público da região, como pavimentação, recapeamento e alargamento de vias e a construção de casas populares e unidades de saúde. A gente percebeu que era necessário, sim, que o dinheiro fosse transformado em obrigação de pagar para que os gestores municipais, que já têm esse conhecimento, já têm essa experiência e que conseguiriam realizar essas obras com o menor custo, pudessem fazê-lo e com isso a gente ganhasse efetividade e realmente transformasse a vida das pessoas e, como eu disse, com um profundo respeito às 272 joias que não estão mais entre nós. A partir de agora, o governo, juntamente com o Ministério Público, Defensoria Pública e técnicos da FGV, fará um acompanhamento para garantir a aplicação correta dos recursos. Nesse ponto específico em que a Vale deixa de fazer e passa a transferir dinheiro aos municípios, a Fundação Getúlio Vargas vai continuar acompanhando a execução dessas obras e se reportando com relatórios ao Comitê de Comprometentes, que é formado pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público Estadual,
pela Defensoria e pelo Governo do Estado através da CEPLAG. Ao todo, já são mais de 60 projetos em andamento em todos os municípios, em diferentes níveis de execução. Temos entregas já realizadas nos 26 municípios que foram atingidos pelo desastre de Brumadinho. E a expectativa agora, a partir desta conversão, que é muito importante, é que essas entregas se acelerem e se intensifiquem. Então, a população pode esperar que, ao longo dos próximos meses, muitas melhorias vão acontecer em todos os 26 municípios que foram atingidos pelo desastre de Brumadinho. Em junho deste ano, Pará de Minas, na região central do estado, registrou o primeiro caso de gripe aviária de Minas. A contaminação foi controlada, mas o Instituto Mineiro de Agropecuária vem estreitando as ações de prevenção e diagnóstico nas granjas da região. Uma doença que se espalha rapidamente e pode contaminar com facilidade as aves, além de representar um risco para os humanos. A gripe aviária voltou a preocupar os especialistas da área de saúde em 2023. Em Pará de Minas foi registrado o primeiro caso de gripe aviária no estado. A maior preocupação é garantir que as granjas permaneçam sem notificações da doença. A partir do ano passado e do aparecimento da influenza aviária, do diagnóstico no Brasil e na América do Sul, nós intensificamos as vistorias nas granjas comerciais, tanto de postura quanto de corte, para verificar se a biosseguridade da granja está de acordo com a necessidade para evitar a contaminação dessas galinhas e de frangos de corte, para evitar o diagnóstico e o prejuízo que o produtor pode ter com o aparecimento, o diagnóstico e o sacrifício dos seus animais. O trabalho de vistoria também foi implantado nas fronteiras de Minas Gerais com estados que possuem casos confirmados de aves contaminadas com o vírus. Foi intensificado também essas vistorias nas granjas para antecipar, né, e possibilitar, caso ocorra alguma doença, alguma sintomatologia sugestiva de influenza e de Newcastle, que são as doenças alvos de nossa atuação, para que a gente possa identificar rápido e controlar para evitar a disseminação da doença. O fiscal reforça a importância do trabalho em conjunto com os produtores rurais. Toda granja tem um RT, um responsável técnico médico veterinário, e se ocorre uma mortalidade muito grande em pouco espaço de tempo, né, em 72 horas, eles nos comunicam, ou se durante todo o período de alojamento atingiu mais do que 10% da mortalidade das aves que estão alojadas, eles nos comunicam, nós vamos imediatamente, fazemos a inspeção, verificamos todas as entradas de aves, a saída, se existe o exame de salmonela das aves e fazemos uma necrópsia para verificar se existe algum sinal característico da influenza e da Newcastle. Começou hoje a vacinação antirrábica em Patos de Minas. Cerca de 30 mil cães e gatos devem ser vacinados até o primeiro sábado de setembro. Dona Maria acordou cedo e soube da vacinação. Logo tratou de levar o Pincel e a Luna para se vacinar contra a raiva. É o carinho, né? Essa aqui é da minha neta é doente. E eu que cuidei para ela, é o sonho dela, sabe? Eu tô vendo que a senhora tá aqui na mão com os cartões. A senhora tem essa preocupação de manter a vacinação todas? Tudo certinho, tudo certinho. Com a Luna e o Pincel, Patos de Minas conta com 44 mil cães e gatos. A gente fez um censo animal, né, em 2022, então através desse censo que nós contabilizamos esse quantitativo. A imunização é extremamente importante, né? O vírus da raiva está circulando no Brasil, no nosso município, né, a gente já registrou bovinos, equinos positivos para raiva, né? E o que está mantendo a prevenção dos cães e gatos é a imunização, é a única forma de prevenção. A estimativa deste ano é para se vacinar 30 mil pets, 1.000 a mais do que em 2022. Outros 14 mil devem se vacinar em clínicas.
Nós pretendemos imunizar pelo menos 30 mil animais. Nós temos as clínicas, o pessoal costuma procurar também as clínicas para fazer a imunização. Agora serão mais 3 fases, assim é importante vacinar, como o Iori, ele já está aqui para ser vacinado contra a raiva. O calendário segue da seguinte forma. No sábado, dia 19, das 8 da manhã até as 16 horas, no CEMEI Guiomar Mondim da Fonseca, no CRAS Alto da Serra, na Escola Caique, na Unidade de Saúde da Família do bairro Jardim Esperança, na quadra poliesportiva do bairro Abner Afonso, na Escola Padre Almir, na USF Novo Horizonte e Nova Floresta, na Escola Guiomar de Melo e também nas zoonoses. Dando sequência no sábado, dia 26, no mesmo horário, na USF Geraldo Rezende, no Salão Comunitário São José Operário, na USF Sebastião Amorim, na Prefeitura, na Praça Madrid, na USF Panorâmico, na quadra poliesportiva Jardim Panorâmico, na USF Jardim Paraíso, na Praça dos Capuchinhos e também nas zoonoses. Para fechar a campanha, no sábado, dia 2 de setembro, a vacinação acontecerá na Escola Ilídio Caixeta, na USF Jardim Paulistano, na Escola Norma Borges Beluco, na USF Gramado e Ipanema, na Escola Marluce Martins Scher, Escola Adelaide Maciel e também nas zoonoses. Além disso, será possível vacinar nas zoonoses durante a semana. A gente está com o Centro de Controle de Zoonoses aberto de segunda a sexta-feira, das 7 às 5 horas da tarde. Então pode procurar o Centro de Controle de Zoonoses que a gente faz a imunização. Mesmo a população de patos que não conseguir, nos sábados fazer a imunização, pode procurar o Centro de Controle de Zoonoses. A seguir, horta comunitária em Uberlândia, a iniciativa alimenta cerca de 120 famílias. E gameleira centenária de Presidente Olegário fica destruída após incêndio. Foi realizada hoje a festa junina da creche Vovô Leno. A festa é realizada com o intuito de angariar fundos para melhorias na creche. Familiares e amigos se reuniram para prestigiar o evento, que contou com shows, apresentações, eleição do rei e da rainha da pipoca, prêmios, brincadeiras e muita comida típica. Além de juntar na nossa casa, vem nossos outros familiares também, vem para conhecer a escola, conhecer a coordenação, conhecer e ver tudo é muito bom. E seus filhos gostam de festa junina? Eles estão aproveitando hoje? Gostam. Tem 2 filhos que estudam aqui no CEMEI Vovô Leno e eles estão aproveitando bastante. O ano passado a festa foi um sucesso e esse ano está sendo outro sucesso ainda. As crianças aproveitaram ao máximo toda a programação direcionada a elas. Por mais que o mês de agosto já tenha chegado, o clima de festa junina ainda pairava forte no ar. Estou gostando de brincar com meus amigos, meus irmãos, primos e familiares. E de comida, o que você mais está gostando de comer? Pastel. Mesmo que a creche seja municipal, todo o dinheiro arrecadado com a festa será de suma importância para a manutenção do local. Primeiramente, eu quero agradecer a minha equipe, que foi brilhante. Quero agradecer aos pais e responsáveis, às nossas crianças, a vocês também, NTV, de estar vindo aqui nos prestigiar. Então, o intuito é para a gente arrecadar dinheiros, fundos, para podermos, junto com a prefeitura, tá comprando mais coisas para as nossas crianças, É uma festa muito boa, nossa Arraiá. Tem 2 anos que eu estou na coordenação e sempre foi um sucesso. Se Deus quiser, esse ano será também. Uma gameleira centenária que fica na Praça Dona Deja, em Presidente Olegário, foi incendiada ontem à noite. O incêndio atingiu o tronco e os galhos da gameleira centenária. Imagens mostram a árvore em chamas. Um caminhão-pipa da Prefeitura de Presidente Olegário trabalhou no combate ao fogo. O Corpo de Bombeiros de Patos de Minas também foi acionado e uma viatura compareceu ao local para averiguar os danos causados. Segundo a Polícia Militar, não foi descartada a hipótese de se tratar de um incêndio criminoso. A ocorrência chamou a atenção de quem passou pelo centro da cidade. A árvore ficou totalmente destruída. Galhos caíram na rede elétrica e danificaram alguns postes. A região central da cidade ficou sem energia.
Alunos da Universidade Federal de Uberlândia ganharam um prêmio com um trabalho em uma horta comunitária. A iniciativa ajuda a alimentar cerca de 120 famílias na cidade. Uma horta bem cuidada. Carlos é um dos produtores do local e conta como surgiu a ideia, que foi crescendo com o passar dos anos. A gente começou com a horta aqui com 4 canteirinhos na pandemia. A gente ficou sem trabalho por causa que não podia sair. E eu chamei um vizinho meu, o senhor Nivaldo, para ajudar a fazer 4 canteiras ali só para consumo. Essa horta bonita aqui que vocês estão vendo fica no bairro Pacaembu e ela existe há mais ou menos uns 3 anos. A ideia dos produtores deu tão certo que hoje em dia eles ajudam cerca de 120 famílias aqui da região. A Suzane é uma das integrantes de uma empresa que hoje é parceira dos produtores. Fertilizantes são feitos à base de insetos e são colocados em alguns dos canteiros da horta, como uma espécie de teste. O resultado surpreendeu. Em um canteiro a gente colocou o nosso fresh e um outro não tinha. E dava para ver a diferença visual. Eles também fizeram esse teste por ele mesmo, com o milho que eles plantaram e a diferença visualmente era muito grande no milho, principalmente, que o milho com o fresh, ele era um milho mais verde, mais robusto, e o milho que não estava com fresh, ele não desenvolveu muito, ele ficou mais amarelado, menor, mais murcho. E um evento nacional que aconteceu em São Paulo premiou os jovens de Uberlândia, onde disputaram um campeonato e a Inactus conquistou o primeiro lugar. É um campeonato onde mede os esforços que a gente tem dentro do nosso projeto. O quanto a gente cresceu, o quanto a gente conseguiu ajudar a nossa comunidade. E foi não só do Bread and Bug no nosso projeto do biofertilizante, mas também de todos os projetos que a gente tem dentro da Inactus. Então foi em conjunto ali que fez a gente ganhar esse nacional. E o resultado dessa dedicação dos jovens também contribui para o crescimento da horta do Carlos, que fica satisfeito em poder ajudar tanta gente. A gente fica muito, vamos falar assim, né, agradecido, né? Principalmente a Deus, para a gente dar conta de ajudar tanta pessoa, tanta gente, tanta família, mudar um pouco da vida do pessoal, né? Que todo mundo que passa aqui na porta e pergunta quanto que é, a gente vê a situação da pessoa, nunca fica sem levar uma alface, sempre leva. Mas a gente fala assim, não, depois você vê isso, não tem importância, paga depois. Mas a horta aqui, a nossa horta comunitária aqui do Pacaembu, é para isso, sempre está tentando ajudar. A seguir, futebol. Mesmo com maior participação no esporte, futebol ainda é um desafio para mulheres. E o RT perde em casa por 2-0 para o Boa Esporte. As mulheres vêm ganhando cada vez mais espaço no mundo do futebol. Mesmo assim, a prática do esporte feminino ainda é um grande desafio. Estamos vivendo a Copa do Mundo Feminina de 2023, que pela primeira vez conta com 32 seleções na história. Em 1991, o torneio foi criado com 12 times na disputa. Em 1999, nos Estados Unidos, o número subiu para 16. Já na edição de 2015, no Canadá, foram 24 times para campo. O torneio se encontra na disputa de oitavas de finais. A seleção brasileira se despediu da competição após ficar em terceiro lugar pelo Grupo F, onde se classificaram França em primeiro e Jamaica em segundo, com o Brasil ficando em terceiro com 4 pontos. O futebol feminino é um esporte que vem ganhando cada vez mais destaque em todo o mundo. No entanto, ainda há muitas dificuldades sociais que impedem o pleno desenvolvimento dessa modalidade. Em Patos de Minas, existe a FAF, Formando Atletas do Futuro, que é uma associação esportiva formada em 2022, que além do basquete, handebol e vôlei, treina uma equipe de futsal feminino. Esse ano, graças a Deus, estamos tendo, né, a Copa do Mundo, está acontecendo. Infelizmente, né, o Brasil saiu aí há pouco tempo, mas foi uma evolução, né? Tivemos pela primeira vez estrutura, boas atletas, convocação. Nossa cidade aqui, o futsal, nós temos esse time aí, ele era um time escolar, nós participamos de gente, e aí nós continuamos mantendo o time. Então hoje eu tenho meninas aqui de 15 a 23 anos, é um trabalho gratuito, a gente representa Patos aqui na região. O nosso intuito é representar Patos em Gime, representar Patos em Mineiro, né? A gente tentar chegar no Mineiro. Temos dificuldades, né? Não é diferente dos outros. Feminino é mais difícil ainda, por causa da visibilidade, a questão de parceiros mesmo. Mas estamos galgando, graças a Deus está
está evoluindo, não só dentro de quadra, mas também fora. A falta de visibilidade e de reconhecimento também é uma questão que afeta diretamente na modalidade do feminino. Os preconceitos, né? A menina jogar futebol, se bem que agora está minimizado, né? Já teve mais, mas tem vários preconceitos, às vezes preconceitos até dentro de casa, a própria aluna, atleta tem, preconceito na rua, né? Questão de recursos, né? Patrocinadores, não vê tanta visibilidade no futsal, no futebol. Acho que a maior dificuldade hoje é essa questão mesmo de parceiros, de patrocinadores, de ter recursos para essas meninas, né? A gente, até então, quando ia viajar ou quando vai fazer algum evento, tem que fazer rifa, tinha que fazer campanhas. Agora nós estamos vinculadas, né? Criamos há pouco tempo uma associação para tentar também fazer algo a mais, né? Ganhar mais recursos, ganhar mais ajuda, né? Mas hoje acho que assim, a principal dificuldade é o preconceito, é a questão de visibilidade. Mas o sonho de ser atleta nunca pode acabar. Num momento como esse de atividade que se trabalha a questão social das meninas. Eu vejo ele como uma válvula de escape, né? Pra gente não estar fazendo coisa errada na rua, a gente acaba vindo pro projeto, é um projeto social aí que ajuda muito, né, as crianças também. Agora a gente está vindo aí com crianças na faixa etária menor, né? Mas pra gente assim, é uma válvula de escape. A gente ficava na rua, às vezes ficava muito na internet, que infelizmente é um vício hoje em dia. E para não ficar nesse vídeo, a gente vê o futsal feminino como uma forma aí de estar saindo desse meio e estar praticando mais esporte. Portanto, apesar das dificuldades, organizar uma Copa do Mundo Feminina é uma tarefa importante e necessária para o desenvolvimento do esporte feminino em todo o mundo. É preciso continuar investindo e apoiando as jogadoras para que elas possam mostrar todo o seu talento e habilidade dentro de quadra e de campo. Jogando em casa em partida dos eliminados, a URT perdeu por 2-0 para o Boa Esporte. O primeiro tempo começou bastante movimentado para as duas equipes, mas com a RT comandando as ações e chegando com perigo. Mas logo em seguida, na primeira investida ao ataque, o Boa Esporte saiu na frente. Chute cruzado de Lucas Mineiro e placar aberto no Zama Maciel. A URT não se abateu e tentou o empate em chute de Giovani com muito perigo, mas acabou saindo à direita do gol. Mais uma vez ele, Giovani, aos 17 minutos, perdeu mais uma grande chance, chutou forte e o goleiro espalmou no rebote. Murilo tentou e explodiu na zaga. Nos acréscimos do primeiro tempo, a URT acertou a trave e o placar seguiu inalterado. Com isso, a equipe do Boa Esporte foi para o intervalo com um placar favorável de 1-0. No segundo tempo, a URT começou assustando logo no início, mas a bola mais uma vez foi para fora. Seguindo a pressão e mais uma chance desperdiçada. O Trovão Azul até chegou a balançar as redes na cabeçada de Giovani, mas o Bandeira assinalou o impedimento, mantendo assim a equipe de Varginha à frente do placar. E na reta final do segundo tempo, o Boa Esporte ampliou o marcador. Num contra-ataque, cruzamento na área e o goleiro da URT tentou afastar, mas Guilherme dominou e chutou no canto. Placar final no Zama Maciel, URT 0, Boa Esporte 2. Termina assim a triste campanha, da URT no módulo 2 do Campeonato Mineiro. A equipe jogando em casa decepcionou seu torcedor mais uma vez. Derrota para o Boa Esporte por 2-0 aqui no estádio Zama Maciel. A URT então termina o hexagonal final em quarto colocado com 10 pontos. O Boa Esporte com essa vitória chega a 7 pontos na competição. O Boa Esporte que venceu, a gente observou um jogo muito ruim tecnicamente, um jogo bem digno de um amistoso, já que nenhuma das duas equipes entrou sem nenhuma previsão no campeonato, sem briga de acesso e também de rebaixamento. Se no início do campeonato, lá antes do hexagonal final, o RT foi uma das sensações do campeonato, diferentemente disso aconteceu no módulo 2. Chegando aí, depois da derrota pro Betim na rodada anterior a essa do Boa Esporte, onde a URT passou a não ter chance nenhuma de classificação chegando a essas duas rodadas finais, agora é apenas cumprir tabela. Aconteceu assim com o Boa Esporte hoje, derrota no Zama Maciel por 2-0. A URT que no Zama Maciel nesse hexagonal final foram 5 jogos. 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. É a campanha da URT jogando em casa. Então,
A URT encerrando a sua campanha em casa, né, aqui pelo módulo 2 do Campeonato Mineiro, e agora fica a expectativa se haverá o jogo da última rodada contra o Aimorés lá em Iubá, ou se a federação, por as duas equipes não ter nada com o campeonato, pode também não realizar esse jogo, né? Fica aí dependendo da Federação Mineira de Futebol para saber se esse jogo contra o Boa Esporte foi o último jogo da temporada 2023 da URT. E aí já começar a pensar, né, em 2024 no módulo 2 de 2024. É lamentável, né? Por hoje é só, muito obrigada pela sua companhia. Mais informações no patujá.com.br. A gente volta a se encontrar no programa Gui Boaventura, meio-dia de segunda-feira. Antes, tem o Jornal 30 Minutos a partir das 11h30. Até lá, bom final de semana, um bom domingo para todos vocês.